muita alegria que nós iniciamos a nossa reunião, nosso dia 6 de julho de 2021, e com uma prece que a nossa amiga Ana Cláudia irá fazer, e logo em seguida ela vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui neste momento, de ouvirmos um pouquinho mais de suas palavras para preencher o nosso coração, a nossa mente, e que nós tenhamos ou sejamos fortalecidos para continuar a nossa jornada neste planeta. Muito obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Graças te damos no início desta reunião. Que assim seja. Agora eu passo para nossa amiga Cacau, para que ela faça a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Nós vamos ler do capítulo 17, o Evangelho segundo o Espiritismo, Caracteres da Perfeição. Sedes perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se faz ao outro tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete a todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são ou provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de todas as ações generosas. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Esse é o homem de bem. Tá sem som, Ana? Gratidão. E agora passamos a palavra para o nosso amigo Fernando. Seja bem-vindo, tenha uma boa noite. E vamos para a nossa palestra de hoje sobre a reforma íntima. Boa noite, minhas queridas companheiras, né? Boa noite a todos que terão a oportunidade de nos encontrar depois nessas gravações. Eu poderia, assim, resumir a nossa reunião em que nós todos viéssemos a pegar essa mensagem que foi lida, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Homem de Bem.
Todas as vezes que tenho a oportunidade de me ver frente a esta página, eu digo que esta é a página mais rica do Evangelho, mais clara. E ela está no capítulo em que há uma tradução, eu nunca, sinceramente, não tive a oportunidade de buscar outras traduções para que ela possa, talvez, aliviar esse tom imperativo deste capítulo, que é sede perfeitos, para que pudesse se ajustar mais à nossa própria realidade, que é o nosso estágio em que estamos no nosso processo de aperfeiçoamento. Portanto, poderíamos dizer ali, aperfeiçoemo-nos. Nesta página do homem de bem está a parametrização para que nós possamos fazer uma avaliação de como estamos para aquilo que devemos ser. E acho que nosso tema da noite de hoje cabe muito com esta página. Lá na frente tem o homem no mundo, né? Ou seja, o grande desafio nosso vem a ser tentar ser um homem de bem vivendo neste mundo. Vivendo nesta escola que nos recebe, neste processo reencarnatório, nessa escola que ainda é primária, está no seu processo evolutivo, natural, pois obedece à lei primária do aperfeiçoamento. Tal qual todos nós temos que seguir essa lei. Ela é lei primária, ou seja, não há possibilidade, nós não podemos querer dizer assim, não, eu não vou me aperfeiçoar. Vai, todos nós. Daremos depois alguns exemplos que poderão ser chocantes para nós, mas que podem mostrar para todos nós qual é a realidade futura. Inicialmente, eu acho que seria muito importante, justamente por termos dito esse termo da perfeição, e às vezes a gente, quando é desafiado em relação a isso, a gente diz, não, eu sou imperfeito, e sou orgulhoso, sou vaidoso, sou isso, sou aquilo, certo? E a gente costuma, às vezes, alertar de que o ser, muitas vezes, pode parecer alguma coisa definitiva. E, na realidade, não somos definitivos. Por nós estarmos no nosso processo inicial de evolução, diria, né, neste planeta ainda, logicamente, cada um no seu nível, mas ainda num planeta limitado, nós não somos, nós estamos. Esse é o nosso status quo agora. E isso é muito importante com que a gente tenha essa consciência. Primeiro, de que nós estamos, e para onde nós temos potencialidade para ir. E aí, então, começa a nós compreendermos esta condição da potencialidade, da plasticidade, né? Ou seja, não somos seres que não temos condições de mudar. Já nascemos assim, vamos continuar assim? Não. Somos seres que fomos criados, puros ignorantes, e chegaremos ao estado mais elevado dentro da lei de evolução. Chegaremos. Mas cada um dentro da sua velocidade, obedecendo muitas vezes o regramento do ambiente em que nós nos encontramos. Por isso, hoje, esta grande preocupação em que a Terra, né, essa nossa escola, que passa para um processo de saída de transição, né, nessa sua transição para um mundo melhor, é lógico, né, de regeneração, a gente fica preocupado se nós vamos ter condições de aqui ficar. Mas essa é uma avaliação muito pessoal que cada um de nós tem que fazer, mas não é difícil de fazer essa avaliação. Mas esse processo de transição, ele tem que contar com a participação de cada um de nós. Ou seja, a gente quer que o mundo também se reforme, que se renove, que ele se torne muito melhor. E é interessante que
dentro do campo tecnológico, do campo do conhecimento, né? A gente tem visto uma evolução numa exponencial, é uma coisa extraordinária. Nós não conseguimos mais, conseguimos acompanhar a evolução do mundo. Nós somos usuários, e lógico, cada um dentro do seu campo, dos seus interesses, né? Tá aqui, ó, nós estamos usando essa tecnologia aqui como se fosse uma coisa muito simples, muito normal, mas é extraordinária. Poderíamos estar aqui agora com pessoas dos Estados Unidos, do Japão, de onde quer no mundo que nós nos encontramos. Por isso, então, que nós temos que começar a perceber a nossa potencialidade em todos os campos. Por isso que Jesus, quando aqui esteve, é interessante quando a gente vê a vida de Jesus, a programação de Jesus para vir à Terra foi muito, né? Desde lá de Capela, ele já disse, olha, vocês vão para lá, eu vou estar juntos, vou dar todo o suporte para que todos nós possamos, né, ter um excelente mestre e que possamos, então, prosseguir. Mas veja que interessante o seguinte, muitas vezes a gente faz uma avaliação, Jesus deveria ter um séquito de espíritos de altíssimo nível que o acompanha, que o acompanhava, que estava com ele vem, submete-se ao aspecto de baixar o seu padrão vibratório absoluto, certo? Reencarna num processo extremamente, né, bem humilde, numa manjedoura, com uma condição toda que nós conhecemos. Começa no seu apostolado, na sua missão, é o que a gente estava falando, né? Ele escolhe quem? Escolhe pessoas comuns, como nós todos. Escolhe um Simão Pedro, né? Que tinha dureza de coração. Simão Pedro, e escolhe todos os outros. Tem uns mais ou menos letrados ou iniciados em cada uma das atividades. Mas quando a gente fala em processo evolutivo, Simão Pedro, ele ladeou Jesus. Jesus, quando acordava, acho que já estava junto de Simão Pedro. Os dois viveram muito próximos. E Simão Pedro, ele não conseguiu, na sua vida atual, ele como um apóstolo de primeiríssima, ele não conseguiu aceitar Magdala como recuperada. É interessante isso, né? Ou seja, a reforma do próprio Simão Pedro, do próprio Pedro, ela não é, ninguém há de fazer uma reforma completa nessa única jornada, nessa única vida. Então, é muito interessante que depois ele foi, certo? O próprio Judas, que esteve com ele. E essas mudanças, e nós vamos, quando a gente fala em reforma, né, vamos dar assim, um enfoque da semântica da própria palavra. Me desculpe, mas eu aqui estou, né, muito envolvido com muitas mulheres, e a gente fala, né, quando a gente fala em reforma em casa, né, quem já passou por reforma e ficando em casa? Eu digo que é o maior teste de casamento, né? A gente passa assim e tal, é um teste, porque você tem que ficar dentro de casa, reformando e convivendo. E às vezes a gente quer reformar mais, depois que começa quer destruir isso, quer destruir aquilo e tal. A reforma faz muito, né? Ela faz um tumulto inicial. Mas aonde que você se pega para suportar, para ter toda a paciência de tudo isso? No objetivo final. Olha, eu estou me lembrando agora porque a minha nora morou comigo. E, logicamente, nora não gosta de morar, né? Quem casa, quer ficar na sua casa e tudo isso. Mas só porque ela estava construindo a casa dela aqui do lado, de onde eu moro. Hoje eles estão nos Estados Unidos, não moram mais. E chega um certo momento que ela já de convivência, e convivência quando junta, né? As duas famílias, as dificuldades. Um certo dia ela chegou na minha varanda e era triste porque ela não estava satisfeita com essa reforma, com tudo isso, né? Eu chamei a atenção dela, falei, o que você está vendo ali? Apontei para sua casa em construção. Ah, a obra, ela me chama de tio, a obra, meu tio.
pois eu já vejo a casa. Eu já vejo a casa. Então é assim que nós temos que começar a mudar a nossa visão, certo? De ver as coisas. Não só as coisas que, às vezes, as coisas materiais. Isso ocorreu comigo quando eu entrei dentro da doutrina espírita, dentro de um movimento bastante complicado, de uma... né, passava por um processo muito delicado, certo? De perturbações, entre aspas. E quando eu adentrei dentro da doutrina espírita, um dia eu estava assim, eu não me conseguia ficar equilibrado. Eu tinha um mestre que me encaminhou para a doutrina espírita, e ele um dia estava no meu trabalho. Ele me usou essa mesma figura de exposição. Eu reclamei dele, que eu estava me sentindo muito sufocado, eram muitas transformações, eu não sei, né? Ele falou, e nós estávamos em obra na nossa empresa. Ele falou, como será? É igual isso, a vida é assim. Certo? Quando a gente muda, quando se transforma. Essas reformas é muito interessante, né? Quando a gente fala reformas, a gente vai estudar a parte de reforma íntima, a gente toca nos vícios, principalmente os vícios, às vezes os vícios do álcool, o vício do sexo, o vício do tabagismo. E o processo de tabagismo no Brasil é muito interessante, né? Porque o Brasil tem uma curva bastante descendente, certo? De diminuição de pessoas que fumam. E tudo isso foi feito não sobre uma condição de obrigação, mas de conscientização, de educação. Não fumo por quê? Base racional, né? Absolutamente racional. E a gente viu, então, que as pessoas foram se conscientizando de que fumar era um péssimo negócio. Opa! Ou seja, eu alterei uma condição, uma prática de minha vida, certo? Referenciada no objetivo futuro, certo? De uma forma bastante racional. Da mesma forma, quando nós trabalhamos com principalmente os alcoólatras, né? O alcoólatra é muito interessante quando ele toma decisão, porque a decisão de reformar é uma decisão que é íntima, por isso chama-se reforma íntima. É a sua decisão. Ninguém faz reforma para os outros. Se lá na nossa casa a gente contava com a assessoria de um arquiteto, de um engenheiro, do mestre de obra, aqui não. Aqui na nossa condição de fazer é nossa. De avaliar, podemos ter algumas ajudas externas, vamos depois falar nisso, lembrando até de Santo Agostinho. Mas, quando nós falávamos daquele que tem o vício do álcool, quando ele toma a decisão, né? É muito interessante fazer. A gente que acompanhou e acompanha algumas pessoas, que o viciado do álcool diz que ele nunca deixa de ser viciado, né? Ele sempre tem a predisposição do vício. Mas quando ele diz, né, na condição maravilhosa que é trazida pelo AA, né, quando ele diz, olha, eu sou impotente, eu me sinto sem condições de me dominar, então eu preciso de uma ajuda exterior, que é a ajuda do alto. E aí ele vai e começa o seu processo. E a gente, às vezes, quando encontra, né, com essas pessoas, ele fala, gente, o início é terrível, a gente quer subir nas paredes, como os drogadícios, né, que têm os seus delírios de trem, depois ele vai paulatinamente mudando. Então, a reforma, ela provoca justamente esse conflito do velho, que precisa ser renovado, né? Então, você não destrói o velho, você renova. Você não... É muito interessante o aspecto da reforma, né? Que você não tem que acabar com as suas potencialidades, você tem que educá-las. É a educação das potencialidades. É muito interessante, e aí nós vamos começar a falar, né, para que a gente possa ter consciência de toda aí, da nossa potencialidade. Quando a gente olha uma semente, o que a gente vê? Esse exercício a gente faz muito quando a gente pega e leva para uma... Nós, a gente fazia isso quando podíamos fazer mais ao vivo, a gente mostrava uma sementinha de milho. O que é isso? Ah, um milho e tal. Agora, quando a gente olha uma semente, o que é ali, né? Diz Emmanuel que na semente está o germe do tronco salvador. Ou seja, aí nós começamos a conhecer e vamos falar de nós. Apesar de nós estarmos ainda num processo bem, certo, pequeno,
da nosso processo evolutivo, nós estamos, mas nós temos um potencial extraordinário. Né? E Jesus chegou e falou assim, né, e graças a Deus isso ficou gravado pelos nossos queridos evangelistas, por aqueles que escreveram lá, os evangelhos: vós sois Deus, podereis realizar coisas muito superiores do que essas que estão realizando hoje. E isso já ocorreu no mundo científico, no mundo tecnológico, no mundo, nossa, né? São coisas que a gente fala, não, se alguém, as coisas são extraordinárias. E olha que quando a gente faz todas essas maravilhas, a gente não derroga nada, porque Deus nos deu todo o potencial. Agora mesmo, eu estava vendo uma reportagem sobre a energia eólica, a energia solar, tudo isso está disponível para nós desde o tempo de Jesus. Mas nós vamos, então, evoluindo e agora nós estamos nessa condição extraordinária. Grande desafio nosso é a outra asa, a asa da moral, a asa do comportamento. Essa tem sido uma asa que ainda está atrofiada. E a gente, às vezes, se pergunta, por quê, né? Por quê? Esse porquê está numa condição que é a fundamentação de toda a criação em relação a nós, da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio de agir. Porque nós temos que ter tudo na nossa vida de forma consciente. Parei de fazer conscientemente, mudei conscientemente. Mudei porque isso há de me estabelecer uma nova postura, uma nova consequência na nossa condição de agir. Então, a reforma, ela começa justamente nesse processo de autoanálise, autoavaliação. E aí, logicamente, quando eu falo isso, todo mundo vai lá, vem ele falar, certo, do que Sócrates nos trouxe, que estava lá no panteão, a verdadeira máxima, né, uma das máximas mais repetidas que nós temos: conhece-te a ti mesmo, já nos dizia Sócrates. E agora, esse autoconhecimento, esse conhece-te a ti mesmo. Aqui tem algumas profissionais que talvez trabalhem no campo da psicanálise, no campo da psicologia, né, em que muitos ali chegam e sentam para poder, às vezes, tentar extrair do que é que nós temos dentro, mas isso não é fácil. Principalmente o seguinte, isso é igual o alcoólatra. O alcoólatra, ele só começa a estabelecer a sua reforma quando ele se reconhece doente. Enquanto isso, ele não, e ele tem até o sentido de negação. Então, nós que temos as nossas imperfeições morais sedimentadas em nós, sejam, eu digo, né, todas elas que são muito ligadas às filhas do orgulho e do egoísmo. Se nós, para muitos que perguntarmos para um orgulhoso, ele fala: eu não, orgulhoso eu, egoísta eu, não tenho, eu sou. Então, essa pessoa, ela só poderá começar a estabelecer um processo de mudança quando essas características lhe começarem a reforçar a sua infelicidade. E nós temos plena consciência de que isso é o que ocorre, certo? Porque não há possibilidade de nós sermos felizes que não seja através da implantação ou do reconhecimento da luz divina que está dentro de nós. Emmanuel, num dos seus livros, num dos seus livros de Fonte Viva, ele fala: o que é necessário é que o homem elimine, retire da luz que está interna dele as trevas que cobrem, e essas trevas ele dá dois nomes claros: egoísmo e orgulho. O Evangelho segundo o Espiritismo, talvez, utilizando-se de umas formas mais, eu acho que está até no capítulo do Sede Perfeitos, de uma situação mais, assim, ele não mede palavras, ele chama o egoísmo, ou chama o egoísmo de câncer da humanidade. Ou seja, este é o trabalho que todos nós temos que fazer. Agora, eu posso perguntar a cada um de nós que aqui estamos nesse petit comitê, fazer uma enquete e perguntar: Fernando, você é egoísta?
Você se reconhece isso, aquilo? Eu não sei, eu vou ser sincero, né? Não é fácil fazer essa avaliação, mas deveríamos fazer, né? Santo Agostinho, quando faz essa resposta, né? E aí Santo Agostinho, dentro do Livro dos Espíritos, na pergunta 919A, que vem logo depois da pergunta que foi feita a Kardec, né? Qual seria a maneira mais recomendada para nós eliminarmos todo o mal que nós temos? Ele, então, chama para esse conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, então, ele vai, na prática, nos dizer como que ele faz, como é que ele fazia para fazer essa avaliação. E é interessante, quando eu falo em reforma íntima, eu falo também numa reforma de mudanças de comportamento. Santo Agostinho, que ele fazia, quando ele ia no final do dia, ele fazia uma revisão de tudo que tinha feito, né? Se aquilo que ele tinha feito agradava, se ele fez, imagina quando a gente vai ler ali, né, se nós pudéssemos todos os dias, no nosso adormecer, nos sentar na nossa cama para ir dormir, lêssemos a página do Homem de Bem. E aí a gente ia colocando, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu fiz, isso eu deixei de fazer, tal. Assim, o Santo Agostinho fazia essa reflexão, certo? Para saber se ele estava, se olha, e se isso que eu fiz, se alguém fizesse para mim, eu gostaria? Então, na realidade, né, quando a gente começa nessa nossa plasticidade, nós temos toda a potencialidade de mudança, mas primeiro nós queremos mudar. E mudar para quê? Nós estamos dentro de uma doutrina basicamente racional, por incrível que pareça, certo? A racionalidade tem que nos agir até nesse ponto. Por que eu vou ter que mudar? Para que mudar? Para que eu vou fazer a reforma? Por que você faz a reforma em casa? Para estar melhor, para ficar melhor acomodado, para ter uma casa mais confortável, para ter cômodos melhores, mais arejados e tudo da mesma forma. As reformas interiores, elas têm essa função de nos tornar melhores, sermos mais felizes ou menos infelizes. Então, nós temos que começar a observar tudo aquilo, né? Não é só... Eu vi Santo Agostinho no adormecer, mas eu acho que uma das coisas muito importantes é no amanhecer. Como é que a gente amanhece? Como a gente amanhece? Nós deveríamos amanhecer e ter uma pausa, né? Tem uma grande escritora, esqueci o nome, que ela dizia que nós tínhamos que ter, inicialmente, antes de abrir os olhos, durante 30 segundos, pensar em Deus. Buscar a Deus. A primeira coisa. E aí a gente começa agora a prestar atenção como eu acordo. Porque começa a ter a maneira como eu acordo, o meu estado de espírito, as minhas influências que eu recebo. Tem gente que, desculpe, aqui não é crítica, a gente já levanta, já liga na televisão. A gente levanta e sai correndo. A gente não dá uma pausa, né? Ou seja, a gente vive muito na vida fast food, tudo é fast, corre daqui, corre de lá. Hoje, talvez, a pandemia nos trouxe um pouco, né, menos velozes, mas em alguns lugares do mundo, hoje nós já temos a filosofia do slow down, do agir com mais calma, acordar, estar ao seu lado, o seu parceiro, a sua parceira, o bom dia. Nós, às vezes, em 30 segundos, podemos energizar, falar, abraçar, começar um dia bem. E depois tem todo o processo do dia a dia da nossa vida. E precisamos prestar atenção, porque é através das nossas atitudes que nós refletimos quem nós somos interiormente. No trânsito, eu fazia uma listinha assim e falava assim, vem cá, no trânsito, vamos ver, todos nós aqui somos motoristas no trânsito. Se alguém, você está lá indo para a rodovia, como eu vou todo dia lá para a rodovia, quando eu vou lá para a Trindade, meu trabalho está para lá, e lá são 2 pistas duplas, tem um espaço danado e tal. Tem gente que, pelas suas limitações, e não são limitações, ela fica só na esquerda, não sai da esquerda. Mas só que temos nós que não aceitamos isso e ficamos na traseira dele, e aí nós vamos nos transformando, e vamos entrando num envolvimento mental, e vamos encostando, e pedimos, e passamos luz, e pedimos para sair, a pessoa não sai, ela está lá tremendo de medo com aquela pessoa que está do lado dele. O que nos custa
simplesmente sair para a direita e ir embora. O que nos custa? O que nos custa na hora que nós paramos alguém, talvez nas suas maiores necessidades, dá a setinha e quer entrar para a nossa faixa? O que nos custa tirar um pouquinho a nossa aceleração de vida e deixar com que essa pessoa entre? O trânsito tem poder de nos ensinar demais. Muito eu me lembro, um dos ensinamentos que o trânsito me trouxe, e que isso é como você começa a estabelecer as retiradas, né? A gente diz que esses lixos, né? Limpando essas gavetas que vão acumulando dentro de nós, de princípios, de, de comportamentos dogmáticos, né? Que vão ficando enraizados. Eu me lembro quando a gente eu dirigia muito daqui para Brasília. Era pista única, imagina, né? Brasília, aqui, pista única. Eu viajava muito à noite, aí lá vinha alguém me dando o farol alto. E eu, educadamente, bom motorista, eu pedia para ele, né? Dava o sinal. Baixa o farol. Baixava. Piscava uma vez. E o cara lá com o farolzão. Baixa outro. Pedi outra vez. Não. Então a terceira vez não tem, eu ligava meus farol de milha, botava farol, botava isso tudo. Ou seja, isso demonstra que eu tenho dentro de mim a potencialidade da vingança. E é nisso que a gente vai começando, quando a gente se disciplina nos pequenos atos, a gente também reflete em atos mais importantes. E quem me ensinou isso foi o meu pai. Em relação a isso, uma vez, eu estava viajando com ele, ele falou, meu filho, o bom motorista nunca faz isso. Se está lhe ofuscando, olha um pouco à direita, pega a sua referência e vai embora. E um dia isso pode ser uma coisa tão séria para você. E assim vai. Ensinou-me, né, quando jovem. Eu estou dando muito essa relação de trânsito porque ela tem certos momentos, ela demonstra, né, que a gente diz que a gente, quando entra dentro de um carro, parece que a gente se transforma. O contrário é esse quando a gente chega e fica na traseira de um carro, eu estou querendo que ele saia. Ele não sai. Aí o da frente também, que ainda não promoveu a sua reforma, agora ele não está absolutamente inseguro. Ele vai lá dar uma pisadinha no freio. Acender e eu aqui de trás cascar e pisar e tudo, aí ele se satisfaz. Então, isso mostra a nossa pequenez e a nossa necessidade de, em tudo, a gente começar a trabalhar o nosso interior e promover, certo? Essa parametrização com o homem de bem, essa parametrização com aquilo que Jesus nos estabeleceu. Olha, não adianta, não tem um outro caminho. Você tem que fazer um belo jardim interior, plantar todas e quaisquer plantas das virtudes, porque somente através disso você vai ser feliz. E aí eu falava do mundo. Nós queremos um mundo feliz, nós queremos um mundo ordeiro, nós queremos um mundo harmônico. Onde começa tudo isso? Em nós. Em cada um de nós. Não existe outra possibilidade. Seja em nós, se queremos uma família harmônica, da mesma forma. Se queremos um lugar onde nós temos a nossa convivência, nós temos que ser, né, o exemplo prático de cada um dos nossos comportamentos. Então, a reforma, certo? Nós precisamos compreender como a gente se apequena. Como que a gente se apequena? Porque quando fala, vós sois Deus, Deus está envolto em nós, Deus está em nós estamos em Deus. Mas a gente, às vezes, tem aquela condição de não perceber isso. Isso era uma pedra, um bloco lindo de granito, que se encontrava dentro de uma exposição, e ao lado uma linda arte de escultura. E, na galeria, as pessoas passavam e viam a maravilha daquela escultura, que trazia nos pequenos traços, né, toda a beleza das formas e tudo, e as pessoas elogiavam, refletiam, certo? Mandavam energia para aquela maravilha de obra. Do lado,
o bloco que sofria, que se apequenava, que se revoltava contra Deus. Por quê? Porque ele desta forma, porque ela é nessa condição, elogiado, adorado, paparicado por todos, e eu na minha grosseria. E aí, quando ele assim fazia, a estátua, quando podia, falava para ele, você é tal qual eu. Aí ele queria brigar. Como eu posso ser tal qual você? Você está me humilhando mais ainda. E esses diálogos ocorreram até que um dia o artista foi lá, pegou o bloco, levou para o seu ateliê e, através, então, das suas ferramentas, tirou toda a grosseria e constituiu uma escultura bela. Agora, os dois ao lado, ele reconhece, sou tal qual você. Na reforma, então, é necessário que nós, né, existe um livrinho pequenininho que a gente limpe as gavetas, que a gente tire essas coisas, né, as grosserias que temos dentro de nós, grosserias que são representadas pelas nossas imperfeições morais, pelos nossos ressentimentos, pelas nossas mágoas, pela nossa condição do desequilíbrio da maledicência, por tudo, pela impaciência. E aí são todas essas imperfeições que nós a reconhecemos e podemos deixar claro, porque isso é racional, e eu digo essa racionalidade trazida pelo Dalai Lama atual, quando ele diz no seu livro A Busca da Felicidade, ele fala assim, olha, preste atenção em tudo aquilo que você, ao fazer, te causa problema. Retira, elimina. Agora, presta atenção em tudo aquilo que você faz e que te dá alegria, que te eleva, reforça. Então, essa é a nossa condição de estruturar o nosso ser que somos. Esse potencial extraordinário, que está imperfeito, mas que tem a potencialidade de ser Deus. Então, nós temos que, urgentemente, cada um cuidar de si, porque nós temos no instrumento do Consolador prometido, nós temos o acesso aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos da filosofia espírita, aos ensinamentos extraordinários de outras filosofias, de outros ensinamentos, notadamente podemos aqui, né, hoje a gente tem muita coisa maravilhosa na Acrópole, por exemplo, certo? Que todos nós podemos. Então, nós temos tudo isso para que nós possamos recolher, parametrizar, mas não precisamos muito, não. O segredo é só esse. Amar. 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 E que é o amor? O amor é nada mais do que nos esforçarmos em fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Essa é a parametrização das nossas atitudes. Para encerrar uma pequenininha história, né, de uns... Quando Emmanuel fala, né, que quando a gente tem que fazer muito foco no egoísmo, no orgulho, que isso é tão conhecido, e aí cabe a cada um de nós, então, o conceito de egoísmo e orgulho é muito fácil, né, todos nós sabemos, e a gente tem que falar, pô, eu sou realmente egoísta, eu sou muito orgulhoso, eu tenho que começar a trabalhar, eliminar isso, tudo porque o egoísta e o orgulho vão sofrer. Eles não existirão no mundo futuro, né, quando nós, a Terra estiver na condição de mundo de regeneração, não tem espaço para orgulhoso, não tem espaço para egoísta. Aí nós vamos para onde? Por isso a gente fala, nunca esqueçamos, eu esqueci de falar uma coisa, para todos nós, somos espíritos imortais. Até Santo Agostinho, nessa pergunta 919A, fala assim, olha, pode ser que algum dia eu vou botar a minha cabeça no travesseiro, mas aí eu não vou dormir, não, eu vou ser chamado lá para o alto, ou seja, eu vou desencarnar. E ele fala, em que condições estarei desencarnando? O que deixei para a Terra? O que deixei para a Terra? O que deixei de obras na Terra? Seja na família, seja na sua condição profissional, ou seja, não é, não precisa plantar uma árvore e escrever um livro. Não, nós temos que escrever uma vida. Certo? Quando as pessoas falam, olha, fulano deixou uma marca aqui, mas não é a marca, certo? Porque
Ou seja, quando a gente fala de Sócrates, a gente sempre diz Sócrates no seu julgamento, né? Sócrates está aí até hoje. Nenhum de nós sabe, nem um dos 70 que julgaram. Ou seja, nós temos que deixar as coisas que marcam, que são relevantes para todos nós que vivemos. Então, isso é que vai fazer, então, nós somos seres imortais, lembremos disso. Nós não estamos nos preparando aqui para essa vida, mas para a eternidade. A eternidade. E agora, se quiser fazer uma visão futura, que a gente esteja bem preparado, pelo menos para a nossa vida futura, para o nosso desencarne próximo, certo? E aí a gente possa continuar convivendo com essa maravilha que é o mundo, porque viver é extraordinário, é maravilhoso, a consciência da vida é algo que encanta, né? Mas o que mais encanta é quando nós, então, reconhecemos de que vivemos e temos consciência de que estamos vivendo no esforço do nosso aperfeiçoamento na prática, certo? De nos tornarmos homens de bem. Reconhece um verdadeiro cristão no seu esforço de se tornar um homem de bem. Não ainda somos, absolutamente. Mas tivemos a consciência, que é a consciência que o Santo Agostinho e que todos nós, onde estão escritos todas as nossas obras. Se tivermos essa consciência, eu estou melhorando. E temos que ter essa autocrítica. Aqui eu melhorei, aqui eu faço, aqui preciso melhorar. E aí nós vamos embora. Desculpe, acho que falei demais. Só para encerrar aqui, em homenagem a todas as mulheres que estão aqui, né, gente? Eu acho que o grande exemplo que o Evangelho nos deu, e eu sou, assim, apaixonado por esse exemplo, é Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela fez, então, a transmutação. Vejam bem, quando eu falo, você não se elimina, você não se destrói, você transmuta. Ou seja, todo o amor que ela tinha, tudo aquilo, aquela energia que ela tinha para a sua vida íntima, ela a transformou para a vida ao próximo. Então, ela deixou de agir para si. Quando ela agindo para si era infeliz, ela passou a agir para o próximo e se tornou bela, rica, espiritualmente. E é assim que nós temos que procurar, certo? Sermos inteligentes, buscar aquilo que é verdadeiramente bom para cada um de nós. Um grande abraço para todos. Gratidão, Fernando. Nós só temos que agradecer, não falou nada demais, ao contrário, se a gente pudesse, ia continuar aqui te ouvindo, porque são grandes lições e faz com que a gente nos olhe, né? Vamos nos olhar no espelho, né? O espelho da sinceridade, para que a gente tenha a condição, né? A humildade de nos encararmos imperfeitos que somos. O nosso caminho, como você nos trouxe, é a evolução. Mas nós temos que ter essa consciência também, né? E hoje eu convido para que a gente possa se perdoar, né? Eu só posso primeiro reconhecer quem eu sou, a condição que eu tenho, quando eu perdoo as minhas falhas. Eu me perdoando, eu me dou a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. E é isso que nós estamos aqui essa noite, buscando a cada dia sermos pessoas melhores. E somos muito gratas a você. Esteja conosco sempre. E vamos agora fechar os nossos olhos. Inspirar 5 vezes e expirar. Vamos conectar com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, com os amigos maravilhosos que trabalham incessantes no plano espiritual, no hospital espiritual, que é o nosso posto de assistência, no grupo de assistência fraterna. E que neste momento nós possamos, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos,
visualizar e imaginar um espelho à nossa frente. E sobre a nossa cabeça vai vindo uma luz da cor violeta. E ela vai envolvendo todo o nosso ser. E vamos neste instante, olhando para todas as nossas imperfeições. Aquelas que a gente ainda não conseguiu reconhecer. E dizer, eu me perdoo. Eu me perdoo por tudo que eu vivenciei, que hoje eu reconheço que não foi bom para mim e também para o meu próximo. Eu reconheço todas as falhas do meu passado, mas eu estou disposto a buscar a melhor versão de mim. Eu agradeço a oportunidade que o Criador me auxiliou, nos dando a reencarnação. Que era essa mudança de estágio. Eu estou Ana Paula, eu estou tantos, né, meus amigos, agora. Mas eu busco ser a imagem e semelhança do meu Pai. Eu me amo. Por tudo que eu olho ao passado e percebo a diferença de como eu me encontro. Eu me amo pelo que eu sou neste instante. Reconheço que tive outras e outras e outras vidas. E que hoje eu estou no processo de despertar para a minha reforma íntima. Olhando nos meus olhos. Eu reconheço que eu ainda tenho a chance de modificar, assim como Santo Agostinho. Como ao deitar e acordar em outro plano, eu chegarei lá. Que neste instante, e que este instante seja o momento do nosso despertar. Despertar para fazermos as pazes conosco e dizer eu sou capaz de todos os dias. Primeiro ser melhor para mim, para que isso possa chegar no outro. Eu assumo a responsabilidade de transformar, dando pequenos passos, mas a responsabilidade de transformar somente a mim. Porque hoje eu compreendi que a verdadeira mudança, a verdadeira reforma, é quando eu visualizo tudo o que é imperfeito e digo, ali está o Filho perfeito de Deus. Que eu não fique ainda nas reformas e na obra, mas que eu possa visualizar o melhor de mim. E que com todos os ensinamentos que tivemos nessa palestra de hoje, e com tudo que a gente mentalizou, sentiu, lembrou, e que não mais pertence a nós, vamos liberando. Tudo que fica nos nossos pensamentos, que buscamos modificar,
Vamos liberando e deixando essa luz que transmuta, que transforma, e retirando, e saindo, e sendo recolhido por essa espiritualidade amiga, que está nos dando a oportunidade de recomeçarmos. Vamos liberando da nossa garganta, do nosso laríngeo, tudo aquilo que ficou guardado, que nós não conseguimos dizer, mas sentimos. E isso reverberou no nosso corpo físico, mental, emocional e astral. Vamos deixar ir. Vamos dar a oportunidade para que as pessoas também possam transformar. Então vamos liberar aquilo que eu ainda me cobro ou eu vivo cobrando as pessoas, através da energia que eu emano. Vamos deixar ir. Vamos olhar para o nosso coração nesse instante, que é o nosso cardíaco, e reconhecer que somos filhos de Deus. E reconhecer que nós temos, sim, a oportunidade de recomeçarmos a cada segundo. E vamos retirando, deixando ir toda a mágoa, toda a revolta, todo o rancor, que às vezes não sentimos de terceiros, mas somos amargurados, porque nós não tínhamos nos perdoado de ações passadas. Vamos deixar ir. Nós só conseguimos fazer essas reformas, essas mudanças, quando compreendemos o que realmente tem que ser destruído e levantado novamente. Com o nosso coração mais tranquilo, desligando neste instante todos os cordões que nos ligam de forma imperfeitas, que foi ligado através da raiva, do rancor, da revolta, da mágoa. Agora nós desarmamos esses sentimentos e pedimos à espiritualidade amiga e os nossos mentores que nos limpe, que essa energia violeta possa ser como uma água gelatinosa que vai limpando todos os nossos corpos agora, deixando o nosso coração mais leve, o nosso corpo energizado e fortalecido para continuar a jornada, a nossa mente mais calma e tranquila. E vamos agradecer. Mestre Jesus, obrigada por, através das mensagens dessa palestra de hoje, nos permitir reavaliar as nossas ações. Obrigada, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão aqui neste momento conosco. E pedimos, estendemos essa amorosidade a todas as pessoas que estão nas nossas listas de orações do grupo de assistência fraterna, que estão nos hospitais, nas UTIs, que desencarnaram. Senhor, que eles também tenham a oportunidade de se encontrarem, de se amarem e darem a oportunidade de recomeçar. Pedimos à espiritualidade amiga que possa fluidificar as águas, que traga o medicamento necessário para todos os males. E agradecemos pela essa reunião de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim
como vagarosamente nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, e nos livra de todos os males do reino. Por vós é o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja. Vamos retornando mais leves, mais tranquilos e alegres pela oportunidade da reunião de hoje. E agradecemos hoje e sempre. Gente, obrigado pela paciência, viu? Pela